Oi! Estamos nós aqui com mais um vídeo e dessa vez muito dedicado às mães que são marinheiras de primeira viagem, as mães dos recém-nascidos. Então vamos acompanhar que hoje a entrevista é com a doutora Ana Carolina Sampaio. Acima de tudo, lêndico muito competente, muito querida. E a Ana Carolina, ela se formou na Universidade do Rio de Janeiro, é militar e está aqui há 1 ano e meio no Pará. Doutora, seja super bem-vinda e eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso canal, tá bom? Então eu queria começar perguntando para a senhora quais são os principais cuidados que uma mãe deve ter com um bebê recém-nascido. Então, logo que o bebê nasce, né, principalmente para as mães de primeira viagem, como você falou, como eu, é tudo muito novo, né? A gente está conhecendo um mundo todo novo, de um serzinho que passou 9 meses dentro da gente, que se desenvolveu de uma forma muito natural e agora é exclusivamente dependente da gente para tudo, né? Então, as principais coisas que a gente precisa ter cuidado nesse período, esse período neonatal que vai até 28 dias, principalmente com a parte da alimentação do bebê, né? Então a gente precisa amamentar o bebê, amamentar frequentemente, sempre que o bebê quiser, e tomar cuidado se o bebê fica muito tempo sem mamar. Isso é uma coisa que oferece risco ao bebê quando ele fica muito tempo sem mamar pela hipoglicemia, que é a baixa de glicose. O bebê tem um metabolismo muito rápido, então ele consome essa glicose que a gente oferece no leite muito rapidamente também. Então, a partir do momento que ele fica muito tempo sem mamar, diferente da gente que tem reserva, a glicemia dele baixa muito rápido. Então, quer dizer que, em alguns momentos, eu ouvia falar, até acho que na minha época ainda, quando tive meus filhos, que bebê que está dormindo, o sono alimenta. Não é bem assim. Nesse período, não. Nesse período, a gente precisa tomar um cuidado dele não ficar mais de 3 horas sem mamar. Depois que o bebê estiver um pouco maior, já com 2 meses, com 3 meses, a gente vai prezar pelo aleitamento em livre demanda, que é o que a Sociedade de Pediatria pede. Nesse iniciozinho, principalmente nos primeiros dias, o bebê é meio imaturo ainda, ele não sabe mamar ainda, ele não sabe muito bem essa coisa de ter que se alimentar, de ter que pegar a mama. Às vezes a mãe tem uma mama que é um pouquinho mais difícil. Nos primeiros meses o bebê ainda é um ser muito sonolento, porque ele estava acostumado a ficar muito quietinho dentro do útero. Então ele ainda não tem esse despertar tão rápido. Então nesse primeiro período a gente realmente precisa botar o bebê na mama. Principalmente porque nos 2 primeiros dias, 3 primeiros dias, a gente só tem o colostro, que são aquelas gotinhas transparentes que muitas mães acham que não dão conta do bebê, mas que é maravilhoso. O colostro ele tem muita gordura, é super suficiente para o bebê. O colostro é feito para o seu bebê, então cada mãe produz um leite que é adequado ao seu filho, ou seja, se eu amamentar o bebê de uma outra pessoa, não vai ser adequado a essa criança, ele é adequado para o meu filho. Esse colostro ele é suficiente, ele em pequena quantidade é suficiente, desde que o bebê consiga sugar esse colostro. Além disso, essa sucção do bebê é o que vai fazer com que a gente produza mais leite, com que desça o leite de verdade. Então a gente precisa sim acordar o bebê, botar o bebê no peito para ele sugar, mesmo que a gente ache que não está saindo nada, a própria sucção só é muito eficaz. Então a gente precisa fazer isso. Eu tive uma experiência com meu filho de ter um pouco de dificuldade nesses 2, 3 primeiros dias em casa, dele mamar, e aí chegou uma hora que ele estava dormindo por muito tempo e bem mais paradinho. Então nessa hora é uma hora que a gente precisa prestar mais atenção. Porque o bebê que está um pouquinho menos ativo, pode ser que ele esteja tendo um pouquinho da glicemia já mais baixa. Então, nesse momento, a gente precisa tentar tirar um pouquinho do leite, botar num copinho e oferecer no copinho. Porque a criança vai aceitar melhor, ela faz menos esforço. Foi exatamente o que aconteceu com o meu filho. Quando eu dei o copinho para ele, ele voltou a despertar. E daí pra frente eu não tive mais problema nenhum com a amamentação. Eu percebo lá no estúdio, muito essa questão de acabou de mamar, um pouco de receio, de botar para arrotar e às vezes o bebê não arrota e a mãe fica um pouco apreensiva. Todo bebê arrota e se não arrotar, tem algum tipo de problema? Nem todo bebê arrota e não é em todas as mamadas que o bebê vai arrotar.
O que a gente se preocupa nesse período é porque eles têm uma válvula, um esfíncter, que não é tão competente quanto o nosso. Então, o nosso, quando a gente come, a comida vai, desce para o estômago e ali fica, ela não volta. Os bebês, eles têm essa válvula incompetente ainda, ela não está tão pronta. Então, o que pode acontecer é do leite descer e do leite voltar. E aí é que a gente fala que eles golfaram, do refluxo e dessas coisas. Então, a gente deixar o bebê um pouquinho mais em pé logo que ele mama é uma garantia de que o leite está lá embaixo e não vai voltar. Se a gente põe o bebê deitado muito rapidamente, esse leite volta muito rápido. Então, algumas pessoas até falam do refluxo, meu filho tem refluxo, é uma doença. Não é uma doença, é uma coisa normal do bebê dentro de um limite. Tem bebês que realmente possuem a doença do refluxo gastroesofágico, que é diferente da maioria dos refluxos que a gente vê. Mas a gente só vai saber isso quando a gente conhecer o nosso bebê. Então a gente vai ter sempre que botar o bebê para rotar depois que mamar, sempre. E a gente vai descobrir, meu filho arrota todas as vezes. Não, meu filho arrota algumas vezes, algumas não, mas eu sempre mantenho ele numa posição vertical por mais tempo. Eu não posso amamentar e automaticamente botar ele deitado, hora nenhuma. E eu vou descobrir se em 10 minutos ele arrotou e tá tudo bem, ou se ele é um bebê que leva meia hora para arrotar, ou se ele não vai arrotar, mas eu tenho certeza que agora ele já tá com o leite todo na barriga e não tem problema nenhum. Ser mãe é uma coisa que a gente aprende muito na prática, né? E ser pediatra e ser mãe são coisas que também são diferentes. E depois que eu me tornei mãe, eu não tenho dúvida que eu vou ser uma pediatra muito melhor. Olha que lindo. Porque tem coisa que a gente fala, que a gente lê, mas que na prática não é, né, tão literal assim. Sim. Então eu descobri que muita coisa que eu ensinava depende de cada bebê. Então a gente tem que dar uma linha, né, para a pessoa conhecer, para as mães saberem como que é a maioria dos bebês, mas sabendo que cada bebê pode fazer uma curva nessa linha. O principal parâmetro é o peso. Sim. Então se a gente acompanha a criança e a criança está mamando, mas não ganha peso, é uma criança irritada, que chora muito, isso sim pode significar que ela esteja sofrendo com aquele refluxo. Ou seja, não é um refluxo normal, de uma criança normal que ganha peso, que está gordinha, que está mamando bem. E doutora, você não falou numa coisa do sofrimento. E aí isso me vem à cabeça a história da cólica, gases. Primeiro, qual é a diferença? E toda criança tem cólica? Todo bebê recém-nascido? Nem todo bebê vai ter. Na verdade, assim, até uma coisa que eu consigo perceber muito no consultório, às vezes as mães chegam dizendo, doutora, minha filha não tem cólica. Como se fosse alguma coisa que faltasse para ela. Eu falo, nossa, graças a Deus, que bom que não tem cólica, né? Mas na verdade o que acontece? A cólica, os gases, eles não são nem considerados doenças ou problemas, eles são considerados parte normal do desenvolvimento. Os bebês têm um intestino muito imaturo ainda em desenvolvimento, eles não estão acostumados a ter que lidar com comida. Essa coisa que pra gente é muito natural, de comer, ter que digerir, absorver nutrientes. Dentro da barriga, os bebês não fazem isso. Eles recebem um alimento pronto que a gente manda pelo cordão umbilical. Então, quando eles nascem, eles têm que... O intestino deles, as bactérias, tudo que tem lá, tem que começar a se acostumar a lidar com essa parte nova que é digerir um alimento. A maioria das crianças vão ter isso nos primeiros meses, primeiro mês, mas no segundo, no terceiro, isso vai passar espontaneamente sem que a gente faça nada. Quando o bebê sofre muito com essas cólicas ou com esses gases, a gente tem remédio para fazer. Tem homeopático, tem alopático, tem as massagens, as posturas que a gente pode fazer, a famosa bicicletinha. Tudo isso para aliviar a dor. Mas não é um tratamento, não é uma cura, porque na verdade não é um problema. Com o desenvolvimento e com o crescimento, o amadurecimento de todo o corpo do bebê, isso vai passar porque ele se desenvolveu. E naquelas crianças, naqueles bebês que terão a cólica, normalmente aparece a partir de quantos dias? De 15 dias? 15 dias, o primeiro mês é o mais importante. No segundo mês ainda costuma ter. E os gases, a gente não tem exatamente uma data limite, porque às vezes pode até estar relacionado com um pouco do que a mãe come. Essa é uma questão também muito cultural, né? As coisas que a gente diz que eu comi isso e deu isso, eu comi aquilo e deu aquilo. Não existe uma regra, a gente não consegue dizer que toda mãe que come, por exemplo, chocolate, ou que come coco, ou que come cebola, a criança vai ter brócolis. Tem uma infinidade de coisas. Se você conversar com 100 mães, você vai ter 100 opiniões diferentes. Doutora, com relação ao sono, existe alguma orientação que possa para facilitar o sono do bebê?
existe algum Nessa tipo fase de... inicial, do que a gente está falando do recém-nascido, né? Sim. 28 dias primeiro. Não tem nada que a gente possa fazer para que o bebê tenha um sono maravilhoso. Na verdade, isso não existe e nem pode, né? O bebê não pode dormir 8, 10 horas como a gente gostaria de dormir durante a noite. Por causa da questão que a gente conversou sobre a glicemia, né? É o que a gente tem de mais importante para falar sobre o sono dessa idade, é a posição de dormir, que a criança tem que dormir de barriga para cima. Essa é a recomendação formal da Sociedade de Pediatria. Isso vai contra um pouco do que a gente escuta as nossas avós, as nossas mães falarem. Pessoalmente, eu tive essa experiência. Que o melhor era dormir de lado, né? O que diziam, né, doutora, é que ao dormir de lado, a criança, se ela golfasse, ela não se engasgaria, não sufocaria, né? Na verdade, assim, a gente já passou daquela parte de bebê mamou, ficou um pouquinho em pé e agora eu coloco ele deitado. É claro que no momento que se a gente, o bebê mama muito, tá com uma barriga grande, e a gente automaticamente põe ele deitado muito rápido, esse leite pode voltar e ele pode broncoaspirar, que é o que a gente fala do bebê sufocar com leite. Isso existe, é verdade. Só que o risco dele ter a síndrome asfixia do lactente, que é essa morte súbita, né? Que a maioria dos relatos que a gente tem como a mãe botou o bebê no berço, de bruço, foi pro quarto dela dormir, quando voltou o bebê estava morto. Não escutou nada, não teve nada, é uma situação muito triste, muito trágica, e os estudos dizem isso, que o bebê que dorme de barriga para cima tem menos chance disso acontecer. Então, essa é a principal posição, e isso é uma coisa que a gente precisa realmente... Quer dizer que aquela posição de lado é mais fácil dele virar e ficar de bruço, isso, né? E aí ele fica com a cabecinha enfiada no lençol, ele não tem ainda a habilidade de tirar a cabeça, né, como a gente faz. Tem alguma coisa aqui me incomodando, eu viro a cabeça. Isso até é uma coisa que também é importante. Dele é mais pesada. É muito mais pesada do que o corpo, ele ainda não tem força muscular na cervical para fazer esse movimento. Isso é uma coisa até que às vezes também a gente explica para as mães. Às vezes o bebê já maiorzinho tá mamando e ele fica com aquele nariz encostado e a mãe fica com medo de sufocar. Quando o bebê já é um pouquinho maior, ele mesmo se libera, ele libera o nariz para respirar. E a segunda coisa do sono que é importante a gente falar berço não pode ter nada. Onde o bebê dorme tem que ser totalmente livre. Então a gente arruma o berço super bonito, faz enxoval, escolhe, mas é só para ficar bonito e tirar foto. Porque na hora que o bebê for dormir de verdade, tem que tirar tudo. A gente só pode ter um lençol de elástico bem esticado na cama. Não pode ter travesseiro, não pode ter naninha, não pode ter bichinho de pelúcia, não pode ter rolinho, não pode ter aquela proteção que as mães ficam com medo do bebê enfiar a mão ali o espaço entre a grade do berço. Nessa idade, o bebê não se mexe tanto ainda. Ele ainda não vai ter esse risco de botar a mão para fora e prender a mãozinha. Ele vai ficar realmente mais paradinho. Então, essa fase, nosso principal medo é asfixia do lactente. Isso a gente precisa se preocupar, e com isso o bebê barriga para cima e sem nada no berço. Perfeito. E doutora, a gente vai praticamente encerrando. E a doutora Ana Carolina, ela, além de médica pediatra, eu tive a honra de tê-la no estúdio com o Bento. Então eu fiz o newborn do Bento e ela esteve lá como mãe. Então, doutora, eu queria ouvir como foi essa sua experiência de passar por um ensaio newborn, porque alguns médicos ou mesmo mães ficam preocupados, né, achando que é perigoso. Eu queria ouvir a sua opinião como médica e como mãe. Sim. Eu sempre quis fazer o newborn, porque a gente é apaixonado por fotografia, meu marido, a gente gosta de registrar as coisas. E uma coisa que me chamou muita atenção na forma como você trabalha é que desde a hora que a gente chegou, você assumiu o Bento para você naquela hora, né? Então, assim, essa coisa de você ficar com ele pertinho de você desde o início, trocar a fralda dele, cuidar dele, acalmar quando ele chora, isso faz com que a criança fique confortável, né? E como é basicamente você que coloca ele ali no cantinho, na almofadinha onde ele vai tirar foto, é importante que você fique com ele desde o início, né? Então, eu achei isso muito bom, da forma como você faz o ensaio, sair de lá super feliz, assim, com cuidado, com a forma muito amorosa que você trata as crianças.
Obrigada. E é importante ter essa serenidade, passar essa confiança, né? E doutora, eu queria aproveitar a sua presença aqui, já que esse canal também é para fotógrafos, né? E eu queria assim ouvir, como médica, que tipo de preocupações a senhora acha que um fotógrafo deve ter na hora de posicionar, enfim, um fotógrafo newborn, que preocupações a senhora acha que ele precisa ter? Eu acho que o principal, assim, primeiro ter um ambiente calmo e tranquilo, né? Porque a gente está saindo de um período muito especial e muito emocionante, né? Que foi o parto. Então você já tem uma série de condições físicas, né? Assim, se você teve um parto normal ou uma cesárea, você está indo um pouco debilitado. Então você está provavelmente saindo pela primeira vez de casa com a criança. Então ter um ambiente calmo, tranquilo, acolhedor. Transmitir essa confiança aos pais, porque assim, a gente está levando o nosso tesouro, né? Entregando o nosso tesourinho na mão de alguém que vai passar uma manhã com ele, vai colocar ele em várias posições, vai transportá-lo para um lado e para o outro. Então, demonstrar esse carinho, essa tranquilidade, esse cuidado com o bebê, ter cuidado com a cabeça, cuidado com a coluna cervical, né? Realmente ter ele em mãos ali, com muita segurança, né? Para que a gente fique tranquilo vendo as fotos e participando dessas fotos. Eu lembro que a senhora falou uma coisa que é muito importante, a cabeça do bebê, ela sempre, nessa fase, ela é muito mais pesada que o corpo. Isso. Então, quando a gente vai posicionar o bebê naqueles baldinhos, é muito importante que vocês coloquem um contrapeso embaixo, porque no que ele está aqui, a cabeça dele é muito mais pesada do que o corpo. Então, botar os 2 quilos de arroz, de feijão, qualquer coisa que faça um contrapeso para que o balde não vire. Então, isso é uma coisa assim, realmente bem um monte de coisa assim, que a gente via nas fotos, né, que a gente falava, nossa, como será que o bebê fica aqui? E foi muito interessante também observar isso, né, que é tudo feito com muito carinho, né? Então, assim, até a forma de colocar, a forma de equilibrar para não acontecer isso, para não desequilibrar de outros jeitos, é tudo feito com muito cuidado. Então, isso, assim, você sai de lá com uma tranquilidade, que seu filho foi bem cuidado e com vontade de fazer mais fotos sempre, né? Eu não sei se vocês lembram, mas foi uma foto muito, muito, muito curtida. Aquela da bandeira do Brasil, lembram? Pois são eles. Logo no final, a gente vai apresentar a família toda para vocês, tá bom? Eles são militares e foi lindo, realmente. Foi uma das grandes emoções que eu tive no ensaio newborn. Doutora, muito, muito, muito obrigada. Você deu muitos esclarecimentos pra gente, nos ajudou muito. Que bom. Muito obrigada. Pode contar sempre. E olha, gente, deixem as dúvidas de vocês. Doutora, a senhora vai responder, não vai? Com certeza. Então, deixem dúvidas de vocês lá embaixo, tá? Curtam o vídeo e sigam a gente, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Isso aqui vai tudo pro Pai Nosso.